Good morning, good evening, good night to Bom many dia, of boa you. tarde, boa noite a gathered todos. today. We are so thankful for these Somos family gratos meetings, ao and we Senhor are por so essas thankful, reuniões de that oração we can pray and seek the e face também of porque God podemos at this orar e very buscar a critical face time de in Deus Israel's juntos history. neste Believe tempo me, tão Israel is fighting importante. again for her Creiam very em mim, existence, irmãos. and we thank Israel God está that lutando she has pela an sua army existência. of intercessors who are E quando a nação conta com um behind her. exército de Last week we looked intercessores at the por subject trás, of intercession. semana passada nós começamos We falando looked at sobre the need intercessão for intercession, and just briefly, e reconhecemos a recap necessidade de one of those intercessão. days. So intercessors are those Eu vou who recapitular um pouquinho. Intercessores são aqueles que se colocam entre Deus e os homens na tentativa de apaziguar a ira de Deus com misericórdia e graça. Ele se coloca diante de Deus na tentativa de apaziguar o juízo de Deus, clamando por sua misericórdia e graça. E é por isso que clamamos a Deus neste tempo. E isso é refletido em várias passagens da Bíblia. O calibre do verdadeiro intercessor também é muito importante, porque Deus, de fato, concede ao intercessor revelações incríveis e compreensão daquilo que está acontecendo no mundo. Então, na Bíblia, nós vemos que os intercessores são raros, não são encontrados em qualquer lugar, são pessoas raras. E Deus sempre fala sobre alguns intercessores, Daniel, Noé. E a Bíblia fala que Deus declara que ele vai ouvir esses intercessores. Deus mesmo fala que Abraão era um amigo seu. E diz que ele compartilhou com Abraão e o convidou a tomar um lugar de intercessão em favor do povo. Então, foi isso que falamos semana passada. Eu usei um provérbio em inglês que tem a ver com o seu chapéu. Você pode confiar o seu chapéu àquela pessoa. Um intercessor é essa pessoa a quem ele pode confiar o seu chapéu. Eu acho que é mais ou menos isso. Paulo também foi um verdadeiro intercessor, mas as visões que ele recebeu de Deus um lugar. Eu perdi porque a internet falhou. Deus então mandou um espinho na carne a Paulo por causa da excelência das revelações. E Deus fez isso porque para que o espinho na carne pudesse fazê-lo colocar os pés no chão, no sentido de não ficar se orgulhar das revelações que ele recebeu. E isso é um grande desafio para todos nós, pelo menos eu posso dizer por mim mesmo, que os intercessores têm essa habilidade de entender a perspectiva de Deus, eles conseguem ver entre o natural e o invisível. Eles conseguem capturar o propósito de Deus. E a sua grande ferramenta, a ferramenta dos intercessores, é a palavra de Deus. Ele sempre apresenta a palavra de Deus diante do próprio Deus no contexto. Por exemplo, em Isaías 62, fala que o intercessor lembra a Deus dia e noite das suas promessas. Então, diz que os intercessores não se cansam, não tem folga, não sossega como... Então, Jesus disse que aquele que bate, bate e bate,
finalmente a porta se abrirá. O intercessor, então, é uma pessoa única que compreende a perspectiva de Deus refletida na sua palavra e a apresenta ele. Esses são os princípios básicos do intercessor e o chamado, a intercessão. Não quer dizer que quem não é intercessor não deve clamar e suplicar, mas os intercessores são como os generais de oração, são pessoas raras, aprovadas, são amigos de Deus. Deus quer colocar o seu chapéu sobre eles. E a pergunta é: Deus pode fazer isso com você, comigo? Então, hoje eu vou falar sobre o modelo da intercessão. Qual é o principal modelo que podemos encontrar na Bíblia? Há muitos, é claro. Temos o encontro de Abraão em Gênesis 8. Tem outros intercessores que vemos na Bíblia que chegaram diante de Deus e dos homens e fez o que clamou quando os homens não conseguiam fazer isso por si mesmos. Moisés fez isso e se colocou diante de Deus, entre Deus e o povo. E Deus o ouviu, porque ele era um amigo de Deus e um intercessor. Então Deus apaziguou o seu juízo e respondeu em misericórdia e graça. Estamos fazendo isso, estamos nos colocando no caminho de Deus e clamando para que Ele abençoe a sua nação com graça e misericórdia e livre essa nação de Israel dos seus inimigos. E agradecemos a Deus porque Ele tem dado generais, levantado generais de intercessão. Sentimos que há esses homens e mulheres que compreendem o propósito de Deus para esses dias, mas o grande modelo é Daniel. Ele é um exemplo, ele moveu a mão de Deus de tal maneira. Ele fez isso de uma maneira extraordinária. E ele, fazendo isso, ele interveio no destino das nações. E em nome dessas nações, dessa nação preciosa, Israel, nós também estamos num lugar onde precisamos ser gratos a Deus pelo ministério de oração intercessória do grande Daniel, o primeiro-ministro de 3 grandes impérios. O que aprendemos com Daniel? Precisamos guardar essas coisas no nosso coração. Ele é o intercessor na Bíblia. O número 1, ele habitava na palavra de Deus em oração. Temos essa imagem de Daniel. Nada poderia o interromper. Quando ele orava virado para Jerusalém, e ele buscou a palavra de Deus, os oráculos de Deus, os grandes profetas, ele tinha uma cópia do texto de Jeremias. Isso é incrível, porque, de certa maneira, Jeremias era um contemporâneo de Daniel. O livro que nós amamos hoje fala de forma maravilhosa da restauração de Israel. Que Jeremias 30 e 31, e a declaração maravilhosa nesses capítulos da nova aliança e da graça de Deus que viria ao nosso coração. E é incrível porque ele tinha uma cópia da Torá, dos Salmos, e ele tinha dos profetas, e tinha o texto de Jeremias, e ele então, ele se refere ao texto de Jeremias. Ele reconhece ali, naquele texto, a autoridade de Deus, e ele entende que o exílio que Deus trouxe sobre a nação de Israel duraria apenas 70 anos. Vemos isso em Daniel capítulo 9. Ele, então, quando observou seu próprio calendário, ele pela perspectiva de Deus e a palavra de Deus e na sua devoção, ele entendeu exatamente
quem Deus era e o que ele estava prestes a fazer. O intercessor, então, ele vive nesse lugar da palavra e de oração. A vida espiritual é isso que tem que estar no nosso pulmão. Ele respirava isso. Ele tinha uma vida riquíssima de devocional na presença de Deus. A pergunta é: temos nossas vidas vividas em devoção, em devocional a Deus? Em segundo lugar, ele também provou que era amigo de Deus, porque Deus permitiu que ele passasse pelo exílio e pela provação do exílio. Ele levou, quando ele e seus amigos foram para a Babilônia, ele nunca mais voltou, ele morreu ali. Mesmo assim, ele provou, porque ele defendeu os valores bíblicos, os princípios, assim como Paulo. Ele permaneceu. Ele venceu dessa forma as provações mais terríveis, mesmo diante da morte, da possibilidade de morrer quando foi colocado com os leões. Mas nós agradecemos a Deus porque vemos isso desde o primeiro capítulo do livro de Daniel, que ele permaneceu, porque ele viu o propósito de Deus e como isso era a coisa mais importante em toda a terra. Ele então valorizava isso, o propósito de Deus na sua palavra, e ele faria o que fosse necessário para proclamar, para amar essa palavra. E então isso também tem que se aplicar à nossa vida. E em oração, ele era um amigo de Deus, porque ele permaneceu nessa palavra, mesmo estando diante do risco de morte. Como intercessores, eles precisam provar que são dignos da palavra de Deus. Deus pode confiar o seu chapéu a ele. Em terceiro lugar, Deus deu a ele sonhos e visitações celestiais. Deus não confiaria isso a qualquer pessoa. Por causa das implicações e consequências, poderiam ser tão ruins por causa da nossa carnalidade, porque não somos totalmente redimidos. Nós estamos sendo salvos. No céu, nós seremos totalmente salvos, mas durante essa nossa jornada, Deus conceder essa visitação sobrenatural, revelação em sonhos, como mordomos de coisas celestiais, o recipiente tem que ser fiel. Tem que ser como uma rocha, firme como uma rocha. Ele era um homem que viu coisas incríveis. Quando lemos o livro de Daniel, essa ideia de olhar, quando focamos nele, no homem, o que Deus fez na vida dele, isso tira a visita do anjo, a visão que ele teve do trono de Deus e do Filho do Homem, a declaração dessa divindade do Filho do Homem. Ele viu a história do mundo, aquela estátua, os animais, ele vê as coisas mais incríveis. E Deus está procurando homens e mulheres, eu e você. Será que Deus pode conceder a mesma perspectiva? A perspectiva que Daniel teve. E essa visitação sobrenatural. Nós precisamos disso, não para nós mesmos, mas para o mundo no qual vivemos. E como ele, especialmente para a nação de Israel, a existência de Israel é sobrenatural, a existência contínua é sobrenatural.
E a existência final também é sobrenatural. Deus precisa de intercessores que vão abraçar, vão entender o sobrenatural nesses tempos. As visitações e a compreensão do que está acontecendo. Ele pode encontrar em você, em mim, essa pessoa. Daniel também foi elevado a lugares de influência. Isso é maravilhoso. Ele foi elevado ao cargo de primeiro-ministro de 3 impérios. O Império Babilônico, do Império Medo-Persa e da Pérsia. Ele foi o primeiro-ministro de todos esses impérios, até o tempo de Ciro. Sabemos pelo livro de Isaías sobre o retorno dos judeus à sua terra natal. Por quê? Porque ele foi um intercessor no seu reino. Deus deu a ele influência, não para si mesmo, jamais, mas para que o propósito de Deus pudesse fluir dele para o mundo. Meus amigos, precisamos de homens de Deus, mulheres de Deus, a quem Deus pode elevar e promover a lugares de influência, posições de influência, pessoas que pagarão o preço de estar diante de reis e governantes, diante de César. Deus fez a coisa mais incrível através de Daniel. E há eu sinto o meu coração que Deus está nos chamando para um lugar, uma posição que talvez Deus queira elevar, pessoas insignificantes, mas Deus pode usá-las e colocá-las diante de reis, em pessoas de autoridade. Daniel mudou a história com a sua intercessão para o bem de Israel, das nações. Não é incrível isso? Ele apaziguou de tal maneira o juízo de Deus com graça e misericórdia que mudou o mundo, um homem. Um intercessor mudou o mundo. Essa é a singularidade de cada um de nós, que Deus deu a cada um de nós. Vamos ousar crer que Deus pode nos usar desta maneira. Quando nós tão somente desejarmos a glória de Deus. A Bíblia diz, eu falei semana passada, 2 passagens principalmente, Deus procura em toda a terra por alguém que esteja na brecha. É uma declaração e tanto. E mostra que os intercessores são raros, mas eu creio que Deus pode encontrar, já encontrou alguns nesta nossa reunião. Intercessores que mudam o mundo. Os intercessores trazem glória a Deus. Esse é o legado que deixam. Simples assim. O legado não é o que fizeram. Não é o que celebraram. Mas os intercessores glorificam a Deus e ponto. Hoje podemos dizer, o legado é esse ou aquele, esse plantou tantas igrejas, escreveu tantos livros. Tudo isso é bom, devemos fazer isso. Mas o intercessor vive para a glória de Deus. E Deus agora. Falhou. Parece que congelou. Eita, a internet dele parece que congelou. I think we just lost Malcolm on this very inspiring message. Malcolm, are you still there?
Well, let's give the Lord a response to this Vamos challenge responder this call. Before we ao start Senhor praying esse for desafio. Israel, I want us Antes to de começar a orar por Israel, like Malcolm so assim eloquently como shared, to o Malcolm compartilhou conosco, a army of intercessors, and Deus está chamando um exército de intercessores intercessores engaging in holiday celebrations to à medida que, mesmo nesses dias de celebrações de Natal, nós tivemos 600, 700 pessoas. Estamos retomando já a casa de mais de 1.000 pessoas. E como o Malcolm destacou, o intercessor é uma classe rara. Deus vai mobilizar um grande exército de intercessores, guerreiros de oração, que vão lutar contra os principados e potestades, que estejam dispostos também a entregar sua vida. Eu me lembrei do Roberts, que foi o líder do avivamento no país de Gales. Ele diz que eu quero dedicar o resto da minha vida à intercessão e oração. Ele entendeu que esse era um ministério. Eu não sei o que aconteceu, mas meu computador apagou. Vamos colocar você aqui em destaque novamente. Eu acho maravilhoso, porque é algo que o Espírito Santo realmente está chamando. Eu sinto que há algo que o poder das trevas não deseja que o povo, não quer que o povo ouça. Não há nada errado com o meu computador e é como se tivesse desligado. É um assunto importante para todos nós. Sabemos que é uma batalha espiritual. O som do grupo lá de Costa do Marfim é maravilhoso e eles estavam com muita luta para poder... Mas, no fim, a gente conseguiu ouvir um pouco. Nós não vamos orar nesse momento por Israel, nem pelos reféns, nem pelo exército. Vamos orar para que Deus... Talvez vocês que estão ouvindo ouvem de vez em quando, mas depois de ouvir essa palavra que foi compartilhada, Deus está chamando vocês para um ofício da intercessão. Eu quero pedir que a Christine Dark, eu sei que ela é uma senhora que vive nesse chamado de intercessão. Também os irmãos Gordon e Karen, que são líderes de oração no Reino Unido, e também o irmão Brian Sylvester. E Malcolm, se você puder encerrar com uma oração de comissão, que Deus realmente levante um exército de intercessores neste dia 27 de dezembro. É o dia 83, não 82, como eu disse anteriormente. Obrigada, Malcolm, porque o tempo todo que você estava compartilhando, eu senti o Espírito vindo sobre mim com muito choro, com lamento, quebrantamento, porque na presença de Deus, no que você compartilhou e nessa reunião.
Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor declara novamente, por meio desse ensinamento, que essa experiência, embaixada proporcionado a nós, nos desafiando a orar dia a dia, é um ofício tão elevado ser um intercessor. Eu pergunto constantemente, Senhor, por que o intercessor não foi incluído no ministério, nos 5 ministérios? E o Senhor disse que para exercer qualquer um daqueles ministérios, ele precisa ser antes um intercessor. E para sermos confiados com esses propósitos eternos de Deus, como Daniel foi, Moisés, Senhor, nós nos humilhamos tanto, isso quebranta tanto o nosso coração, porque os intercessores realmente são raros. Obrigado porque o Senhor nos deu um novo entendimento de por que muitos de nós têm sido provados, rejeitados, porque muitos de nós se sentem isolados e sozinhos, porque estamos sendo provados para ser, se somos amigos de Deus. E sabemos que nem todos conseguem ser seus amigos, porque no Salmo o Senhor diz que os teus segredos são para aqueles que são teus amigos. Então, mais uma vez, nós nos humilhamos e nós te agradecemos, porque entre todos os bilhões de pessoas que vivem no mundo, o Senhor nos escolheu para abrir o entendimento do teu propósito com relação ao teu povo Israel. Então, obrigado por confiar a nós esse chamado tão elevado e de não dar sossego ao Senhor e de se colocar entre o Senhor e o povo e de estar na brecha entre o Senhor e as nações. Sabemos que o Senhor vai exercer juízo, mas como intercessores, o Senhor tem nos dado o privilégio de estar diante de Ti, apaziguando, Senhor, a tua ira, o teu juízo, e por um tempo como esse, o teu grande amor e a tua grande misericórdia, depois do Senhor esperar tanto tempo, o Senhor vai derramar sobre o teu povo. Obrigada por esse chamado elevado, obrigada pelos sonhos, as visões que o Senhor dá aos verdadeiros intercessores. Oramos para que haja uma tremenda unção e o espírito de revelação sobre a noiva do Messias, para que compreenda o seu papel. Aqueles que estão fazendo propaganda de sonhos e visões na internet, que eles sejam envergonhados, mas que os verdadeiros intercessores possam se manifestar e estar em lugares de influência, porque sabemos que quando somos provados, o Senhor está escolhendo os intercessores, estamos buscando a tua honra, a tua glória, a tua vindicação. Então, Pai, eu quero agradecer novamente por essa oração profética. Obrigada pela adoração, pela ministração, pelo nosso irmão Malcolm. Obrigada, porque hoje recebemos uma direção renovada porque nós temos tantas lutas, Senhor, mas a Ti damos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Agora é difícil. Yes, Lord, we thank you for Obrigado, Senhor, Malcolm's instruction, Lord, pelas instruções do Malcolm. Discipleship to a whole other level, Lord. Ele trouxe o discipulado a outro nível, e essas instruções sobre Daniel, essas descrições sobre os intercessores e como o Senhor confia
coisas espirituais a eles. A tua palavra, Senhor, tem sido usada por pessoas que querem promover a si mesmos, mas nesta reunião com pessoas que estão buscando o teu coração, a tua palavra, eles querem dizer aquilo, proclamar aquilo que o Senhor fala. Então, nós apresentamos o coração, a mente, a vida, para que os teus propósitos sejam cumpridos nesta era, Senhor, nesta geração. Todos os desafios que acompanham a vida cristã, nós queremos ser encontrados como mordomos fiéis, para que o teu reino venha. Então, nós somos gratos por essas instruções que nos mostram. E eu confesso que eu sei muito pouco sobre intercessão, mas eu creio que o Senhor está nos treinando, está nos transformando para que sejamos mais conformes à tua imagem. Esse chamado tão profundo, Senhor. Eu quero ir mais profundo, Senhor. Queremos deixar a superficialidade, Senhor, na nossa vida, o pensamento, o nosso desejo, a nossa atitude, seja o que for que o Senhor quer transformar na nossa vida, nós queremos nos submeter e damos permissão ao Senhor para fazer isso. Então, obrigado pelos teus propósitos sendo cumpridos através da Embaixada Cristã Internacional. Obrigado pelos ministros que têm entregado suas famílias a ti, seus filhos, o destino e o plano que o Senhor tem para o teu povo Israel e a tua igreja. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a sermos encontrados dignos, sermos ministros dignos desse chamado que o Senhor fez a cada um de nós, para que o Senhor realmente possa nos confiar neste tempo. A mensagem a ser declarada que vai fazer o reino de Deus vir à terra. Amém. Sim, Senhor, obrigado por nos lembrar neste dia de Daniel, que foi levado ao cativeiro, foi tirado do seu lar, do seu conforto, da sua família. E o Senhor o transformou em um grande intercessor. Que possamos nos livrar de tudo aquilo que nos prende, Senhor, que não nos deixa ser o intercessor que o Senhor quer que sejamos. Que, Senhor, nós muitas vezes damos tantas desculpas e falamos que não conseguimos, mas o Senhor tem nos chamado para nos colocar na brecha e interceder por aqueles que o Senhor ama, interceder por todos aqueles que estão ao nosso redor, estão em Israel, nas nações. Então, fortalece cada um de nós, dá o teu poder, a tua paz. Quando os relacionamentos falham, as palavras faltam, as finanças faltam, ajuda-nos, Senhor, a colocar o foco em Ti e a sermos os intercessores que o Senhor nos chama para ser. Amém.
Sim, Senhor, pensando em Daniel e no livro de Daniel, e quando ele foi para o cativeiro e enfrentou as dificuldades, o Senhor o chamou a ser intercessor. E nós estamos, Senhor, numa situação de guerra. O nosso coração, muitas vezes, Senhor, está cativo a essa necessidade de buscar o Senhor nessa hora. Mas, de alguma forma, nessa reunião, o Senhor está confirmando. O Senhor está nos preparando para algo que está à nossa frente e o que vai acontecer depois que a guerra terminar. Precisamos ser encontrados num lugar de profético, de crescimento. Nós reconhecemos o que tem acontecido nessas reuniões é obra do Teu Espírito. E nós queremos nos submeter a tudo que o Senhor está fazendo. Precisamos estar nesse lugar nessa disposição de cumprir os Teus propósitos. Leva cada um de nós a esse lugar de cumprimento da Tua vontade, de unção, Senhor, para abraçar o chamado de intercessor. Em nome de Jesus. Pai, reconhecemos no livro de Isaías que tem esse lamento antigo. O Senhor disse que viu que não havia um homem, o Senhor não encontrou nenhum intercessor. Isaías 59:16. Neste dia, Senhor, nós ouvimos o Teu chamado. Eu ouvi o chamado de Deus de forma nova, o propósito pelo qual o Senhor chamou, o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Há um senso de uma dignidade santa, um senso de choro e clamor, como nossa irmã Cristine orou. Nós chegamos diante de Ti, Senhor. Ouvimos a declaração e também vemos o homem e a mulher que se levantaram abraçando esse lamento e para mudar. Hoje eu desafio a mim mesmo e cada um que está nessa reunião, eu os desafio a buscar no seu próprio coração o desejo de ser tudo o que ele pode ser em relação à oração e intercessão. Eu os desafio, Pai, em nome de Jesus, que possamos deixar de lado tudo o que não tem a ver com a glória de Deus. Eu desafio, como eu desafio a mim mesmo, a renovar o desejo de cada um de orar pela nação de Israel, de orar pela igreja nas nações e de orar para que os Teus propósitos se cumpram sobre a terra. Senhor, eu desafio a mim mesmo e todos aqueles que estão nesta reunião para que sejamos tão somente o verdadeiro servo de Deus, em nome de Jesus. Amém.